Fala aí, minha gente, como é que vocês estão? Boa terça para vocês. Desculpa que eu tô chegando muito atrasado para falar da convocação do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Todo mundo uma hora dessa já falou ou já repercutiu, simplesmente porque não deu para fazer nessa segunda. Nessa terça eu tive compromisso pela manhã, também não consegui. Foi mal. Mas seguinte, eu não tinha uma grande expectativa para convocação não, tá? Eu tenho mais expectativa para ver o time em campo. Porque acho que os nomes que a seleção tem são bons e não tem ninguém que é um absurdo que esteja fora, ninguém que é um absurdo que esteja sendo convocado. A gente vai discutir carências que a seleção tem. A seleção não tem um grande 9. Então a seleção pode jogar sem um 9. Aí eu tô mais curioso para ver dentro de campo do que a convocação. Que vá o Richarlison, que não vá outro. Eu vou até comentar isso aqui, mas não me chama muito a atenção porque não tem nenhum grande absurdo. A gente não tem hoje grandes laterais também. Então que esteja o Alexandro, que esteja o Wesley, também não me chama muito a atenção. Os nomes convocados são até certo ponto parecidos com o que a gente tinha na lista do Dorival. Cada um vai fazer uma lista diferente, eu faria uma lista diferente, vocês fariam uma lista diferente também. Acho muito presunçoso falar, o técnico errou porque convocou esse. Simplesmente porque eu penso diferente, então eu tô certo e ele tá errado porque ele fez diferente do que eu penso. Mas enfim, tem algumas coisas curiosas na lista do Dorival. Repito, eu tô mais... do Carlo Ancelotti. Repito que eu estou mais ansioso para ver dentro de campo, e não no primeiro jogo, ou até no segundo, mas lá para novembro, depois de umas 3 convocações da seleção, o que a gente pode ver do time, da evolução do time do Carlo Ancelotti. Os goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza, acho que aqui não tem nada de diferente, é meio continuismo, o Ederson não tá, o Bento jogou contra a Argentina e não foi exatamente bem, mas pô, a gente está falando do goleiro reserva, que seria o terceiro goleiro da seleção, não vale a pena ficar muito em debate em cima disso. Alisson e Ederson continuam sendo os dois grandes senhores da posição. Na defesa, tem 2 Alexandros, com grafias diferentes inclusive. O Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, e o Alexandro, que fez uma muito boa temporada pelo Lille da França. A gente viu ele na Liga dos Campeões e realmente foi bem. O Beraldo, que joga e não joga no Paris Saint-Germain, né? É um jogador muito mais de compor elenco, mas é um jogador de futuro. O zagueiro canhoto, uma posição muito valorizada no mercado. Vai o Danilo, que é um reserva do Flamengo hoje, isso chama atenção. Acho que tem alguns nomes que vão para a seleção por confiança, por experiência, por dar um pouco de nome e peso para a seleção. Acho que o Danilo é um desses caras. Mas também, se a gente for ver, o Murilo não terminou em alta no Nottingham Forest, o Gabriel Magalhães está machucado. Vão também secando um pouco as opções que o Carlo Ancelotti tinha. Vai o Léo Ortiz do Flamengo, vai o Marquinhos, isso já era esperado. Vai o Wanderson, lateral direito, muito bom do Mônaco, como sempre joga muito bem, está fazendo hora extra já no Mônaco inclusive. Wesley, lateral direito do Flamengo, e vai o Carlos Augusto da Inter. Carlos Augusto que está muito pouco acostumado a jogar na posição de lateral esquerdo. Na Inter ou ele joga como um zagueiro pela esquerda no lugar do Bastoni, ou como um ala pela esquerda no lugar do Di Marco. De vez em quando tem alguma variação tática, que a Inter até chega a jogar com uma defesa formada com 4 jogadores, mas é em poucos momentos do jogo e muito específicos. Então é um jogador que pode fazer, porque faz tanto a posição mais defensiva, que é um zagueiro pela esquerda, como a mais ofensiva, que é um ala. Mas que lateral não está tão acostumado. Acho que é chamado também pela ausência de laterais esquerdos que tem hoje, então você chama um cara que não está tão acostumado a fazer esta posição, mas que sim pode fazer. No meio-campo, vai o Andrei Santos, do Strasbourg, muito boa temporada do Andrei, 11 gols e 4 assistências. O Strasbourg joga a maioria das vezes com uma linha de 3 zagueiros, depois um 3-4-2-1 ou um 3-5-2. O Andrei Santos normalmente é o volante pela esquerda, e para um volante terminar a temporada com 11 gols e 4 assistências é realmente um número muito bom do meio-campista ex-Vasco. Não deve a priori ter um papel de titular nessa seleção brasileira, porque vão o Casemiro, o Bruno Guimarães. Eu não sei se dá exatamente encaixe os dois, eu acho de características relativamente parecidas, e especialmente mais do que características de ritmo relativamente parecidos, Bruno e Casemiro, que conhece tão bem o Carlo Ancelotti. O Ederson da Atalanta, que é um outro meio-campista também mais defensivo, de muita condução de bola. Vai o Gerson do Flamengo, esse que é mais técnico e de saída, e o Andreas Pereira. Eu gosto muito de que um meio-campo com características muito parecidas de jogadores ou físicos, ou de condução de bola, ou mais de destruição, de passe longo e tal. Aqui não tem muito jogador de dar ritmo. Casemiro, Bruno Guimarães, Ederson, Andrei Santos têm, entre eles, características parecidas de roubo de bola. O Bruno e o Casemiro de mais bola longa para sair jogando.
o Ederson e o Andrei Santos de mais condução, até para chegar à frente. Gerson e Andreas Pereira são quem dá mais, os dois que temperam mais, que dão mais ritmo, que dão mais molho, e que podem ditar um pouquinho mais o ritmo do jogo. Eu acho que isso tem faltado à seleção brasileira. Jogador que toque muitas vezes na bola, que dê o ritmo de jogo, mais ou menos um Toni Kroos, mais ou menos um Luka Modric, mais ou menos um Pedri no Barcelona. Não que Andreas, ou que Gerson sejam exatamente isso, mas um pouco mais de ritmo para o time eles podem dar. De querer a bola toda hora, de pegar aqui, entregar ali, de fazer apoios curtos. Vamos ver o que vai pensar o Carlo Ancelotti, mas eu acho que esses dois são os que fogem mais das características dos outros, que são todos muito bons, com coisas diferentes, né? O Casemiro dando mais experiência, o Bruno Guimarães tem experiência e o momento dele é muito bom, fez uma ótima temporada mais uma vez no Newcastle. O Ederson é um cara de 1 milhão de quilômetros por jogo e também de condução, assim como o Andrei Santos no Strasbourg. No ataque vai o Antony, que ajudou a transformar o Betis, 15 participações em gols em 25 partidas pelo Betis essa temporada, ainda vai jogar a final da Conference League, mas transformou a segunda parte da temporada do Betis, foi muito bem. Vai o Estevão do Palmeiras, esse tem que estar sempre acostumado com o ambiente da seleção, 2 jogadores normalmente, né, para o lado direito do ataque. O Gabriel Martinelli, que joga mais do outro lado do ataque, o Vinícius, que joga mais do outro lado do ataque, e o Rafinha, que pode jogar dos dois lados, e também eu acho que mais recuado como um 10, não exatamente um organizador, esse jogador de dar ritmo, mas sim um cara de chegar muito perto dos atacantes, ele fez isso no Barcelona nessa temporada, e vão o Matheus Cunha e Richarlison. O Matheus Cunha, que há muito tempo não joga no Wolverhampton como um centroavante, é um jogador também de chegada à frente, e o Richarlison, que no Tottenham jogou mais pelo lado do campo, está mais acostumado a fazer o papel de centroavante, mas que não jogou bem essa temporada e não jogou de centroavante boa parte dessa temporada. Então é um centroavante que eu acho que vale a pena ser observado, simplesmente pela total ausência de super 9s que a gente não tem. Na ponta direita tem o Antony, que está muito bem, tem o Rafinha, que pode jogar por ali, está muito bem, poderia ter o Rodrigo, tem o Estevão, que é um fenômeno aparecendo. Do lado esquerdo do ataque da seleção tem o Vinícius, que é o melhor jogador do mundo, o Rafinha pode jogar do lado esquerdo da seleção, que talvez nessa temporada seja o melhor jogador do mundo, jogando nessa posição também. Falta um centroavante. E talvez não precise, tá? O Ancelotti montou o Real Madrid campeão da Champions da temporada passada sem um centroavante. Ele perdeu o Benzema, que tinha entregado ao Real Madrid 37 gols em uma temporada, entre gols e assistências, e o Bellingham entregou 36. Aí depois, quando veio o Mbappé, não conseguiu o Ancelotti dar o equilíbrio para o time, entre os 3 atacantes, mais o Bellingham, e que esses gols fossem bem repartidos entre todos esses jogadores. Dá para montar um time sem centroavante. Dá para não colocar nem o Matheus Cunha, nem o Richarlison, para colocar Vini e Rafinha na frente, por exemplo. Com o Matheus Cunha chegando numa segunda linha, mais ou menos emulando a chegada de segunda linha do Bellingham, dá para fazer isso. Com o meio-campo com Casemiro, Bruno e o Andreas Pereira, tendo um jogador um pouco mais de ritmo e outros 2 mais de contenção e de saída. E aí montar a defesa com, acho que não é o Marquinhos e mais um zagueiro, pode ser o Beraldo por ser um zagueiro canhoto, vamos ver o que vai escolher o Ancelotti. E de laterais eu acho que na direita tem que jogar o Wanderson, e na esquerda entre Alexandre, Carlos Augusto, eu não tenho sinceramente muita predileção, né? Não tenho um predileto, porque eu não estou acostumado a ver o Carlos Henrique jogar como lateral. Acho que seria um bom teste. Ausência de Neymar. Eu acho que é um erro do Ancelotti. Eu acho que o Neymar tem que ir. Mas ele não jogou nem uma hora. É verdade, tem um jogo contra o Botafogo e eu sei dos problemas físicos do Neymar, que devem ser levados em conta, e que muito provavelmente é possível que o Neymar deixe outra vez a seleção na mão, né? Que ele seja convocado para a Copa do Mundo e que em algum momento se lesione, a seleção tem que aprender a se virar sem o Neymar, mas eu também acho que a seleção tem que aprender a esperar que o Neymar esteja. O Ancelotti não vai ter muitas convocações até a Copa, todo o tempo vale, e eu acho que se o Neymar está bem, ele tem que ir, ele tem que estar. E não é que ele tem que estar, ele tem que jogar os 180 minutos de uma data FIFA, mas ele tem que treinar com os caras, o Ancelotti tem que ver ele treinando para ver como ele está conseguindo treinar, para ver como que a interação e a integração dele com os companheiros, o que ele representa para os companheiros. Eu acho que quanto antes o Neymar estiver no ambiente de seleção e que o técnico possa observar física, técnica, taticamente, como que o Neymar é sem a bola, o que ele pode fazer e tal, melhor. Nem que seja para treinar e para jogar 15 minutos de um jogo, 20 minutos do outro, para ir fazendo algum teste e alguma integração do Neymar
com os companheiros. Acho que não dá para perder tempo, é preciso aproveitar todo o tempo que o Ancelotti tiver. Também não é preciso correr com etapas, então também não é preciso colocar o Neymar 180 minutos para jogar, mas eu acho que seria importante que o Neymar estivesse desde o início, que o Neymar esteja todos os minutos que forem possíveis, ele estar com a seleção, eu acho que ele deve estar. Porque o plano dele, eu acho que deve ser mesmo, é o da Copa do Mundo do ano que vem, é se recuperar e estar bem para a Copa do Mundo do ano que vem, então quanto mais ele estiver por ali, é melhor para ele, para os companheiros e para o técnico também, ir observando e tirando conclusões. A seleção convocou Alexandro do Lille, Beraldo, Danilo, Léo Ortiz e Marquinhos. 5 zagueiros. Dava para ter chamado um zagueiro menos e ter chamado o Neymar. Em 2 jogos, 4 zagueiros é o suficiente. O Carlos Augusto ainda pode jogar como zagueiro, embora como zagueiro em linha de 4 eu nunca tenha visto. Zagueiro em linha de 3, que é um zagueiro lateral pela esquerda, no lugar do Bastoni, sim. Zagueiro em linha de 4 não. Mas daria para ter chamado um zagueiro menos para ter chamado o Neymar. Como um coringa mesmo, para observar e para jogar talvez alguns minutos aqui e ali, para já ir pensando nele, pensando na posição dele, enfim. Acho que o Ancelotti conhece muito bem o futebol do Neymar, mas eu acho que ele precisa conhecer também nos treinos e ver hoje qual é o Neymar que ele vai ter nas mãos e qual que vai ser a evolução, especialmente física, desse jogador. De resto, meu povo, eu acho que assim não tem nenhum absurdo, não tem nenhuma grande falta. Eu acho que poderia ter o Yuri Alberto no lugar do Richarlison nesse momento. Tem para mim um ponto que é interessante, que é o fantasma que o Rodrigo virou nesse final de temporada. É um grande mistério que aconteceu com o Rodrigo. O que se fala é que ele está se recuperando de um esgotamento físico e mental. Isso me chama atenção. Parece que o Rodrigo não está bem de cabeça, que ele não está legal, que ele realmente está muito estressado, cansado, e vamos ver o que mais do que isso. Ele não participou dos últimos 5 jogos com o Real Madrid, não tem nenhum parte médico, não teve nenhum boletim médico, fisicamente ele estaria apto para jogar. Naquele clássico contra o Barcelona, que ajuda a definir o campeonato espanhol, o Vitor Munhoz, um garoto da base, tem a bola do jogo, aos 44 do segundo tempo ele tem um cara a cara e manda para fora, e o Rodrigo nem levantou para aquecer aquele dia, tinha ficado de fora do jogo contra o Celta por febre, uma semana depois treina a semana toda, não joga contra o Barcelona, 2 dias depois ele sai no meio de um treino e não reaparece. Então, sim, tem alguma coisa estranha porque a gente não tem nenhum tipo de informação, né? Fisicamente, em teoria, ele está bem. Desgaste físico, ok. Não jogou uma carga de minutos absurda o Rodrigo na temporada. Vou até olhar aqui para ver carga de minutos que ele possa ter disputado, mas eu sei que ele fez 50 jogos com o Real Madrid na temporada e que ele foi titular em 38 jogos, mas ele foi substituído 28 vezes. Esses números eu lembro de cor, porque recentemente eu falei sobre isso. Mas eu acho que o tal do esgotamento físico do Rodrigo me chama atenção, se fosse por isso, porque não é um jogador de muitos e muitos minutos em campo. Do Real Madrid ele foi 4, 5, 6, 7... Ele foi só o 8º em minutos do Real Madrid. Jogou 3.290 minutos. Vinícius 4.000, Rudiger 4.100, Courtois 4.200, Tchouaméni 4.200, Bellingham 4.200, Mbappé 4.500 e o Valverde 4.900. Ele jogou 800 minutos menos do que o Vini. 800 dividido por 9 dá quase 9 jogos completos menos que o Vinícius. Tudo bem que cada corpo é um corpo, mas assim, um jogador de 24 anos, com 3.290 minutos da temporada, o esgotamento físico eu acredito pouco, o esgotamento mental mais. E o que está por trás desse esgotamento mental? Cada um tem os seus problemas, cada um tem, né, assim, as suas fragilidades, os seus maus momentos na vida, tudo bem. Se o Rodrigo estiver passando por um mau momento, tomara que ele tenha apoio, suporte, que fique de fora o tempo que for necessário para voltar bem, mas não tem muita clareza sobre isso, porque nada foi dito sobre o estado de saúde, nem que seja de saúde mental do Rodrigo nesse momento. O que eu sei é que ele foi substituído naquele jogo contra a Argentina e que houve uma tensão entre ele e o Dorival, que as coisas ali no vestiário entre ele e o Dorival teve um desentendimento, enfim, teve uma tensão entre os dois, e depois disso é quando ele volta para a final da Copa do Rei, que não tá bem e tal, e depois some. O técnico dele da seleção hoje era o técnico dele do Real Madrid, é quem mais sabe. O Ancelotti disse na apresentação que o Brasil tem alguns jogadores lesionados e citou o Rodrigo, mas no Real Madrid não teve nenhum boletim médico e
em alguns jogos ele treinou e não jogou simplesmente. É uma situação estranha, mas enfim. Hoje, por merecimento, o Antony merece mais estar do que o Rodrigo. Talvez o Estevão mereça mais do que o Rodrigo. Rafinha, Vini, nem se fala. Martinelli é pelo lado esquerdo, poderia estar o Rodrigo pelo lado esquerdo também, mas o Rodrigo não foi convocado e veremos o que acontece com ele. Estou curioso para ver em campo agora, né? Seleção brasileira, como é que o Ancelotti vai mexer, como é que ele vai montar, o que ele vai pensar, como é que o time vai se comportar em campo e a gente vai ver isso mais para frente. Tá falado, meu povo? Um abraço para vocês, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.